a ideia dessa questão consiste em calcular o volume inicial de água no cilindro e calcular o volume final depois que você retira as esferas. Para calcular o volume inicial, a gente precisa, no primeiro momento, determinar qual é a altura, que eu vou chamar de H maiúsculo, de água nesse cilindro inicialmente. Para descobrir essa altura, nós utilizamos os fatos das esferas que estão dentro do cilindro terem raios iguais a 8 e 5 centímetros. Então, observe a figura que nós podemos fazer. A partir do centro da circunferência maior, nós traçamos o raio tangente à base, vai formar 90 graus, e esse raio mede 8. Da mesma forma, nós traçamos o raio que é tangente à parede do cilindro, também formando 90 graus, e também com comprimento 8. Agora, nós utilizamos a propriedade de que sempre que duas circunferências são tangentes, nós temos 3 pontos alinhados, que são os centros e o ponto de tangência. Então, esse segmento que une os centros, o seu comprimento é a soma dos raios, 8 mais 5, e portanto ele vale 13. Traçamos aqui também os raios da circunferência menor, que são os raios importantes aqui para a questão, que são os raios tangente à parede e o raio até a superfície do líquido. As medidas são 5 e 5. Pois bem, agora observa que a altura H ela é composta por 3 segmentos. Um segmento de tamanho 8, que é o raio da primeira esfera, mais um segmento de tamanho 5, que é o raio da segunda esfera, e um segmento que está faltando a gente descobrir, que eu vou denominar como H minúsculo. Para descobrir o H minúsculo, a gente vai fazer a seguinte triangulação. A partir do centro da esfera menor, a gente vai baixar uma perpendicular até essa linha tracejada. Nessa figura, nós sabemos que esse segmentozinho formado tem o mesmo tamanho do raio da esfera menor, portanto vale 5. E agora conseguimos determinar quanto vale o segmento que está faltando, observando o diâmetro do cilindro que foi dado. O diâmetro do cilindro vale 18 centímetros. Esses 18 estão representados na figura por esse segmento. Logo, desse tamanho que vale 18, subtraímos o comprimento do raio maior que vale 8 e também o comprimento do raio menor que vale 5. 18 menos 8 dá 10, menos 5, resta 5 para esse segmento. Observa que podemos calcular o H minúsculo agora aplicando o Teorema de Pitágoras, neste triângulo retângulo formado. O Pitágoras fica hipotenusa ao quadrado igual 5 ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. O Hzinho ao quadrado vale, portanto, 169 menos 25. O Hzinho ao quadrado vai valer 144. E, portanto, o H é a raiz de 144, que vale 12. Com o Hzinho valendo 12, portanto, o Hzão vale a soma de 5 mais 12 mais 8, que é igual a 25. Essa altura inicial de água no cilindro. Com essa informação, nós podemos calcular o volume de água inicial. Ele é dado pela área da base do cilindro, que é um círculo de raio 9, portanto, área π vezes 9 ao quadrado, vezes a altura, que são os 25 calculados anteriormente. Logo, o volume inicial é 2025 π centímetros cúbicos. Agora, nós podemos calcular qual vai ser o volume final que vai restar no cilindro após a retirada das esferas. Esse volume final ele é dado pelo volume inicial menos o volume das esferas que foram retiradas. Então, o volume final será dado por o volume inicial calculado anteriormente, 2025 π, menos o volume de cada uma das esferas. O volume da esfera ele é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, subtraindo aí a esfera menor primeiro, o raio é 5,
vai ao cubo. E agora subtraímos a esfera maior. 4/3 de π vezes o raio, que vale 8, ao cubo. O volume final será, então, 2025π menos, podemos nessas duas parcelas colocar o 4/3 de π em evidência, e vai restar 5 ao cubo da primeira, que é 125, e 8 ao cubo da segunda, que vale 512. Observe que aqui somamos os cubos dos raios, porque nós já temos o sinal de menos em evidência. Esse volume final será 3.527π sobre 3. Agora, para calcular qual será a altura d'água após a retirada das esferas, a gente observa o seguinte: como a base do cilindro ela é constante, ela não varia, nós temos que o volume vai ser proporcional à altura de água que existe nesse cilindro. E se o volume é proporcional à altura, então nós podemos aplicar uma regra de 3 para descobrir qual que vai ser a altura final. Essa regra de 3 ela vai envolver os volumes inicial e final e também a altura. O volume inicial era 2025π centímetros cúbicos e ele era correspondente a uma altura de líquido de 25 centímetros. O volume final, que nós acabamos de calcular como 3.527π sobre 3, vai ser proporcional à altura final, que nós vamos chamar de HF. Essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, então vamos resolvê-la multiplicando o cruzado. Teremos a altura final igual a 25 vezes 3.527π sobre 3, dividido por 2025π. Nesse momento, teremos o cancelamento do π, e fazendo as contas, chegaremos com a altura final aproximadamente 14,5 centímetros, que é a resposta aproximada da letra C.